boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é Paco Mariano, TV Pirajussara, e hoje nós vamos trazer uma notícia diferente para o Mundo Gospel. O Mundo Gospel hoje recebe nos nossos estúdios aqui Pastor Carlos Agrélio, acertei? Carlos Agrélio, exatamente. Carlos Agrélio. O Pastor Carlos, ele tem algumas diferenças aqui que a gente veio descobrindo ao longo do tempo aqui como jornalista, pesquisando, levantando. Pastor Carlos Agrélio hoje é pastor da Igreja Batista da cidade. Detalhe, a Igreja Batista da cidade hoje fica aqui na Estrada das Olarias. Estrada das Olarias 720. 720, mas tem um detalhe, o pastor Carlos Agrélio vem de um outro lugar que é muito conhecido nosso, daqueles cristãos aqui de Taboão da Serra, região de longa data. Ele vem da Igreja Batista de São Salvador, na rua São Paulo, Jardim São Salvador, é isso? Exatamente. E é isso que a gente quer saber um pouquinho mais, porque lá, a gente conhece a igreja há muito tempo lá, pastor. 44 anos lá. 44 anos só lá na rua São Paulo. Na rua São Paulo. Pastor, era uma igreja pequenininha, cabia no máximo 200 pessoas em dia de ceia, e olha lá se coubesse tudo isso. Era isso mesmo, olha lá. E hoje o pastor vem para um galpão de quantos metros quadrados? Porque é um galpão, gente. Vocês vão se impressionar com o tamanho e a estrutura que esse pastor trouxe. De uma igreja de 200 membros para uma igreja que cabe... Aqui cabe seguramente 1.000, 1.200 membros. 1.200... Nós não temos essa quantidade de pessoas ainda. Mas vamos dizer assim que o senhor tem 1.000 cadeiras para sentar todo mundo. Sentar todo mundo. Tranquilo. De maneira confortável. De maneira confortável. Eu já ouvi dizer que tem culto aqui que o povo fica em pé. Tem culto que o povo fica em pé. Amém por isso, hein, pastor? Amém por isso. Culto de ceia. Culto de ceia. Crente é terrível. Crente gosta de vir no culto de ceia. É? Então, pastor, vamos continuar daqui. Quem está chegando no estúdio, espera um pouquinho aí. 2 minutos a gente já sai. Tem gente chegando. Produção, segura a porta lá, produção, para não atrapalhar o cinegrafista aqui. E a gente vai continuando nesse bate-papo gostoso que está tomando aqui um sabor diferente. Muito bom. Pastor, conta um pouquinho pra gente. O senhor chegou a ser pastor naquela igreja ou já veio pastorear aqui nessa nova unidade, nesse novo entendimento da Igreja Batista? Eu cheguei na Igreja Batista, na época, Igreja Batista no Jardim São Salvador, em 2013. 2013 para 27... Para 22, né? Para 22, 7 são 9 anos, quase 10 anos. Quase 10 anos. Eu cheguei a assumir a igreja, na verdade, no dia 1º de maio de 2013. Como pastor? Como pastor da igreja, pastor titular. Não é? A convite da igreja e tal, todos os trâmites normais, né? Que convenção, tudo. Batista, exatamente. E assumi a igreja exatamente no dia 1º de maio, né? Dia dos Trabalhadores. Dia Talvez dos Trabalhadores. Por isso que então o pastor já vem aí na labuta, está trabalhando. Trabalho incansável. Obviamente debaixo da graça e da orientação do Senhor. Então, 1º de maio de 2013 foi quando eu assumi a igreja. Trabalhamos alguns processos na igreja, definindo algumas coisas, organizando outras coisas. Uma igreja, assim como a Igreja Batista, né, muito tradicional. Eu sou um pastor tradicional, eu não sou tradicionalista. Diferente? Tem diferença em ser tradicionalista e de uma igreja tradicional? Tem. Eu sou um pastor... Diga uma diferença primordial, né? Para explicar para esse povo aí que está assistindo a gente. A liturgia, por exemplo, a liturgia do culto. Então, como pastor tradicional, a minha teologia ela é tradicional. Então, ela guarda os princípios e os valores históricos, não é? Batistas. Batista. Princípios históricos batista. A Igreja Batista é uma igreja histórica. Que diga-se que é uma igreja de origem norte-americana e centenária no Brasil. Centenária no Brasil. Nós estamos aí chegando a quase 160 anos, né, no Brasil. Foi a segunda denominação, vamos chamar de denominação, Sim. né? No Brasil. Primeiro presbiteriana, 1 ano e meio, 2 anos depois, batistas. Os batistas chegaram no Brasil e se estabeleceram aqui, vindo, obviamente, dos Estados Unidos. Então, Igreja Batista é uma igreja histórica. A teologia a qual eu estudei, me preparei e guardo é uma teologia histórica, uma teologia batista, bíblica, literal,
é diferenciada. Agora, na liturgia, aí eu já não sou tradicional. É por isso que eu faço essa diferenciação. Então a diferença está aí. Existem mudanças sem ofender o tradicionalismo da igreja, sem ofender as normas da igreja. Exatamente, exatamente. Então a nossa igreja é uma igreja tradicional na sua essência, no sentido de teologia. Ela não é tradicionalista, por isso que ela é uma igreja aberta, uma igreja livre, uma igreja avivada, uma igreja de uma liturgia leve e contextualizada, né? Então a nossa liturgia ela é contextualizada e então nós não somos presos às tradições, né? Nós não somos presos digamos assim, à tradição batista, aquela coisa. Mas respeitam e mantêm dentro do culto diário, da vivência diária entre os irmãos, da comunhão cristã. Tudo normal, somos batista, reconhecido batista, nós somos da Convenção Batista. Né? Pertence à Convenção Batista? Eu sou pastor batista há quase 18 anos, né, que sou pastor batista. Filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a OPB, interessante. Tudo certinho, tudo bonitinho. Né? E aí você chega numa igreja tradicional, cheia de jovens, com uma estrutura física pequena, muito tempo na mesma cidade, muito tempo no mesmo local, e aí a cabeça fala, eu preciso mudar isso daqui. Na verdade, Paco, a questão de mudar, a ideia de mudar, ela veio por constatar uma realidade atípica a uma igreja batista, mas uma realidade para a nossa igreja muito preocupante na época, em 2013. Nós não tínhamos jovens. Não tínhamos jovens? Não tínhamos jovens. Eu vou contar um particular aqui para o pessoal. Eu sou daquela época lá atrás, 80 e lá para não entregar a idade aqui, né? E nós tínhamos boas amizades lá, muito boas. O Carlão, que era baixista lá, que cuidava da igreja. Tinha os dois irmãos lá que me fugiu o nome agora, mas era o Carlinhos, tal, o pessoal que morava no Jacarandá, que eram músicos também, né? Okay. Então temos grandes amizades lá, Pastor Anselmo. Pastor Anselmo. Né? Nós somos daquela época, lá, bem lá atrás. Lá. Então nós éramos jovens que estávamos saindo da juventude e caminhando para a maturidade. Então é possível que algumas pessoas que ainda estão em nossa igreja, fazendo parte do quadro de membros da nossa igreja, o conheçam. Né? Ah, com certeza. A gente ainda preserva vários desses irmãos, digamos assim, que vêm desde o início, né, da igreja. Mandar um abraço aqui para o Fábio, né? Fábio que saiu de Taboão da Serra, saiu de São Paulo, salvo engano está em Vila Velha. Lembra do Fabinho? Relojoeiro? Sim, sim. Então, ele está lá em Vila Velha hoje. Olha isso, que coisa. Então, em 2013, nós chegamos à conclusão, assim que eu assumi a igreja, que nós não tínhamos jovens na igreja. E então me aprofundei nessa questão, estudar e pesquisar a história da igreja e percebi uma outra coisa pior ainda do que isso, né? Se é que tem algo pior do que você não ter a juventude, a alegria, né, dentro da igreja. Nós chegamos à conclusão naquela época, em 2013, já caminhando para 2014, que tínhamos perdido não só uma geração de jovens, mas no mínimo 2 gerações de jovens. Bem verdade. Então alguma coisa deveria ser feita. Ser feita, ser mudada diante disso. Né? Então fui percebendo algumas coisas dentro da própria igreja, né? Respeitando, obviamente, as lideranças do passado, cada um deu a sua contribuição e foram importantes, fundamentais, trabalharam de maneira... Todos tiveram o seu mérito, né? Completamente, e são respeitados, por mim são respeitados, todos eles, a história de cada pastor, desde o pastor Américo, que foi o pai do pastor Anselmo. Pai do pastor Anselmo, outros pastores que passaram por lá, não é? Pastor Paulo, pastor Lino, que faleceu, pastor... Bem verdade. Não me lembro. Vários, né? São vários pastores. Uma igreja de 40 anos, com certeza tem alguns pastores que escreveram a história. Todos eles escreveram a história, contribuíram. Mas chegou o momento em que Deus me levou para aquela igreja, né? E eu tive que fazer alguma coisa para justamente mudar essa realidade, né? Eu costumo dizer, eu sou o tipo de pastor, Paco, que eu não me conformo... Não é conformista. Não sou.
eu tenho que estar sempre evoluindo, sempre melhorando, em todos os aspectos. Mas a evolução foi grandiosa, pastor. Eu saio de 200 membros, 250 membros para 1000. E colocar isso dentro de um espaço, depois vocês vão ter oportunidade, nós vamos fazer algumas imagens aqui da igreja, Sim. se o pastor permitir, para vocês terem a dimensão da igreja nova que Taboão da Serra recebe hoje. Nova, por estar num espaço novo, uma visão nova, e aí a gente vai falar dessa questão de visão, de mudar, né? Sim, visão nova, maneira de pensar diferente. Tem alguma coisa aí que o pastor também traz, não é isso? Tem bastante coisa que a gente foi evoluindo com o passar do tempo, Deus foi direcionando e a gente foi construindo juntamente com uma equipe maravilhosa. A primeira questão foi isso, entender que a realidade da igreja naquele momento era uma igreja de no máximo 70 pessoas. Quando eu cheguei em 2013, eu tive que montar um quadro, trabalhar com as pessoas que lá estavam, liderando a igreja, obviamente, mas montando um quadro novo de liderança. Então eu trabalhei bastante essa questão de formar novos líderes, com a visão, digamos assim, mais agressiva, no sentido de buscar novas almas e novas possibilidades. E, na verdade, a nossa igreja, eu entendi assim, era um grande navio, não é, que a gente deveria mudar de rota. Né? Haja visto o nome da própria igreja, né? Mas sempre visualizando a Cristo. Sempre visualizando a Cristo. E vamos fazer a volta, mas a cruz é o caminho. A cruz é o caminho, o alvo é Jesus e a glória dele. Né? É uma igreja que não está em crescimento. Na verdade, uma igreja ela tem que estar sempre crescendo. A todo tempo. Ela é um organismo vivo. Ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. Não é? Ela não pode ficar estagnada, parada, aqui está bom, não. Porque é um organismo vivo. Então, formar essas bases, formar essa liderança foi algo fundamental e primordial. Você tinha que fazer isso o quanto antes, né? E ganhar almas para Jesus e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, trabalhando muito, trabalhando duro, orando muito, se consagrando muito, buscando muito a presença e o direcionamento de Deus. Né? Então a gente aí Deus toca no seu coração sair de um espaço pequeno, por sua vez, mas tradicionalista. Era a Igreja Batista na Rua São Paulo é ponto de referência. É ponto de referência, né? O prédio continua lá, a igreja, que são as pessoas, mudou aqui para o Jardim Triângulo, aqui na Estrada das Olarias. Né? Então foi uma decisão difícil de ser tomada. Na verdade, a primeira decisão difícil mesmo foi mudar o nome da igreja. Eu acho que, se você me permitir, eu poderia... Claro, pode, vamos, conta a história. A gente tem que mostrar para esse povo que está assistindo a gente aí a história da nova Igreja Batista aqui na nossa região. E isso é importante, e talvez as pessoas não saibam disso, né? Algumas pessoas da nossa igreja, eu diria até a maioria das pessoas da nossa igreja, especialmente as lideranças, sabem. Eles sabem o porquê da mudança do nome de São Salvador para Batista da Cidade. Ou seja, antigamente, por assim dizer, usar essa palavra, se chamava Igreja Batista de São Salvador. No Jardim São Salvador. Ou Igreja Batista no Jardim São Salvador. São Salvador. Rua São Paulo, ponto de referência. Chegou na Quisaimon, entrou à direita, veio a Rua São Paulo, estava lá a Igreja Batista. Estava lá a Igreja Batista, né? A mudança ela se deu por dois aspectos. Primeiro, o nome São Salvador, para nós, eu sou da Bahia, eu sou baiano, né? Opa! Eu sou baiano. E na Bahia, São Salvador é uma entidade. Sim, bem verdade, bem lembrado. Não é o Jesus Salvador. Sim. Na verdade, é uma entidade voltada nas religiões afros, né? Respeitamos todas elas, não vamos entrar no mérito. Sem dificuldade nenhuma. Mas é uma religião diferente no sentido daquilo que se prega, daquilo que a Igreja Batista prega. Exatamente. Então, tendo essa visão, aquilo me incomodava bastante. Né? Ter uma igreja que, na minha cabeça e de outras pessoas da igreja, remetia a uma filosofia, a um estilo de adoração que não era o nosso. Correto. Mais uma vez, respeitando cada segmento religioso, a gente não tem
dificuldade com isso, muito pelo contrário. Cada um naquilo que acredita, naquilo que entende de Deus. Então, aquilo era um incômodo para nós. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa visão, igreja batista da cidade, eu tenho há mais de 24 anos, 23 anos, na verdade. Opa, ele revelou aqui nas entrelinhas um novo nome já, hein? Quem prestou atenção pegou. Já pegou. Foi numa visão que eu tive quando eu era da Igreja Batista no Pirajussara. Ah, a Igreja Batista no Pirajussara. Ela é mais velha que a Igreja Batista de São Salvador? Taboão da Serra. Ela fez 50 anos há pouco tempo atrás, agora se comemorou, né? 50 anos de igreja. Eu acho que ela já está agora com 53 anos, 54 anos, eu acho. Teve uma festividade aí, nós noticiamos também. Festividade de 50 anos. Eu me converti ali. Eu e minha esposa, nós nos convertemos ali, eu tinha 24 anos, na verdade minha esposa na época era minha noiva, né? E nós nos convertemos nessa igreja. Que maravilha. E fui me envolvendo com a igreja e eu tive essa visão lá. Quando eu entendi de Deus que ali era o melhor lugar, o melhor espaço, não espaço, mas de visibilidade. O termo que eu quero Correto. dizer. De visibilidade. Na Avenida Kizai Montaquiúde, o lugar mais movimentado de Taboão da Serra. Bem verdade. Não é? Então, para mim, a Igreja Batista no Pirajussara era a igreja mais bem localizada de Taboão da Serra. Sim, hoje todo mundo chega lá, até os dias de hoje. De ônibus, a pé, de carona, você passa na porta da Igreja Batista. Só passa na porta. Hoje eu acho que ainda a igreja, em termos de localização, e melhor localização, eu penso que ela só perde para a igreja da Santa Terezinha, né? Que é bem verdade, no centro de Taboão da Serra. Ali não tem como não conhecer aquela igreja, aquele espaço lá. Mas a do Pirajussara era uma igreja bem localizada. É uma igreja bem localizada. E aí Deus toca no seu coração e te dá um nome... há 23 anos atrás. Há 23 anos. Aí você não entendeu bem essa história? Não entendi. Eu não vou conseguir mudar, eu não sou pastor da igreja aqui, tal, mas guardou esse nome no coração lá. Igreja Batista... Da cidade. Pegaram, né? Igreja Batista da cidade. Esse é o nome da Igreja Batista que hoje está aqui na estrada das Olarias. Das Estradas das Olarias. 720. Vem assistir o culto aqui, vocês vão se surpreender. É bênção. E quando eu assumi a igreja em 2013, Igreja Batista no Salvador, né, tinha um nome dessa entidade afro, né, e aí eu lembrei de 23 anos atrás. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com a igreja no sentido de mudar o nome, né? Quando você fala Igreja Batista da Cidade, uma vez que a gente já revelou aqui para o seu público, né, para a sua audiência, nosso público aqui. Então eu falei assim, peraí, então cidade é uma igreja, tem que ser uma igreja que as pessoas queiram fazer parte. Sim. E ela pode estar não fixada ou presa a um bairro. A um endereço. Ela é da cidade. Neste caso, Taboão da Serra. Taboão da Serra. Né? Eu sei que existem outras igrejas batistas da cidade. Na verdade, diante de Deus, eu só comecei a olhar para isso quando eu pensei, e na verdade eu lembrei do nome, né? Cidade. Igreja Batista da Cidade. Foi aí que a gente alterou o nome, né? Com bastante cuidado, passando todas as referências para os irmãos, para não chocar ninguém. Mesmo assim, algumas pessoas se incomodaram, faz parte. Imagino que sim. Né? Mas explicando, tentando explicar mais de uma vez e quantas vezes forem necessárias, a gente quis explicar para os irmãos, né? Então muitas pessoas aderiram a esse nome, né? A igreja não se torna a partir disso uma igreja fixada em um bairro, em um lugar, mas é uma igreja que pode estar em qualquer lugar da cidade de Taboão da Serra ou em qualquer cidade do Brasil, né? Então, pensando em cidade, você pensa também numa igreja acessível. A igreja, só um adendo aqui, a igreja tem filiais, tem outras situações, outros espaços da Igreja Batista da cidade? Não, nós temos apenas esse espaço aqui. Tem uma igreja agora lá no nosso antigo espaço, né, que é a igreja onde os irmãos estão se reunindo ali também para adorar a Deus. Nós cedemos lá o espaço e a gente veio para cá.
Mas o que a gente faz, o nosso trabalho, na verdade, e a nossa missão como igreja é abençoar outras igrejas. Entendo. Através de vários ministérios que nós temos aqui, que inclui um grande projeto hoje conhecido no Brasil inteiro, em vários lugares do Brasil, na verdade, que é o projeto Metanoia Radical, que tem como finalidade potencializar as igrejas. Ok. E nós trouxemos esse projeto em 2017, implantamos. Metanoia Radical. A gente tem visto alguns adesivos, Sim. banners, uma propaganda aí falando de metanoia radical. Metanoia está ligado àquele pensamento lá atrás de mudar, de mudança? Mudança de mente. Mudança de mente. Então a proposta da nossa igreja não é abrir mais igrejas. Não é essa a proposta. É potencializar as igrejas Que já existem. que já existem. Independente de batistas ou não. Independente, o projeto Metanoia Radical ele é interdenominacional. Então ele alcança pessoas de todos os lugares. Pra você ter uma ideia, vem gente da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, de vários lugares do interior de São Paulo, para conhecer o projeto, passar pelo projeto e viver essa experiência. Explica um pouquinho mais. O que é esse projeto? É um culto? É uma situação? Metanoia Radical é um projeto. Esse projeto, como é que ele acontece? Esse projeto ele se dá sexta à noite, sábado e domingo é o seu fechamento, onde nós submetemos as pessoas a várias situações, que obviamente não posso revelar, porque não se conta o final de um filme. Não se conta o final do filme, é bem verdade, né? E não se conta... Não pode dar spoiler? Algumas coisas eu posso falar aqui, né? E não se conta o final da leitura de um livro. Bem verdade. O próprio Jesus, quando ele realizava alguns milagres, antes de, obviamente, de ser morto e ressuscitar, ele falava para as pessoas, olha, eu fiz um milagre aqui, né, usando aqui as minhas palavras, mas era isso que ele dizia, não conte para ninguém. Simplesmente vá até os sacerdotes, mostre-se para ele certificar que você está curado. Que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, realize lá o que foi determinado por Moisés em termos de sacrifícios, e está tudo certo, mas bico calado. Quer dizer, há momentos e há situações e há coisas que você não tem que revelar por um período. Sim. Né? E aí, da linguagem mais moderna é isso. Você não conta o final de um filme, gente. Não dá para contar. Então, quem participar quem for curioso como eu sou, que já estou curioso para entender já melhor. Já eu convidado aqui, pá. Já sou convidado para participar do Metanoia Radical. Mudança de mente. É isso que quer dizer? A frase em si? Isso. Metanoia Radical. Metanoia é mudança de pensamento, mudança de maneira de pensar, né? É mudança de mente. Literalmente seria isso. Metanoia. Mudança de mente. De mente. Né? E tem como finalidade justamente alterar a maneira que as pessoas enxergam o Evangelho. Escapou mais um spoiler aqui. Dando uma explicação talvez um pouco mais detalhada sobre metanoia, Paco, seria o seguinte. Quantas pregações uma pessoa assiste ou, né, por ano? Quantas pregações? Quantas vezes a pessoa vai à igreja e ouve, por exemplo, uma pregação que fala sobre santificação? Muitas. 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 A pessoa que é cristã, é crente, ela vai à sua igreja, qualquer igreja, vai ter naquele culto um pastor, um diácono, de Deus, um convidado. Alguém vai estar ministrando a palavra de Deus, falando, por exemplo, sobre santidade. Um exemplo só. A pessoa ouve aquilo, é legal, é bom, é bênção, ela sai dali edificada, feliz, ela entendeu a mensagem, ela compreendeu a pregação e ela vai para casa. A pergunta é, o que muda? Ter ido mais uma vez a um culto, ouvir sobre, por exemplo, santidade. No Metanoia é uma pregação, digamos, sobre santidade de maneira diferente. Mas é uma pregação que fala sobre família. É a pregação que a gente ouve na igreja. A essência do Metanoia é o impacto. É o impacto. Fazer você mudar a maneira de enxergar isso. Enxergar as coisas. Utilizando-se, digamos, né, não é a pregação, mas digamos, seriam técnicas ou coisa que vale? Não seria técnica, seria mais como alguns princípios, alguns direcionamentos que a gente dá para a pessoa
alguma forma de fazer e de falar e de verbalizar determinadas coisas que faz com que a pessoa entenda e para ela faz mais sentido. Correto. Então, não é poucas as pessoas, Paco, que vão no Metanoia e ouvem sobre um assunto que ela ouviu domingo passado na igreja, e ela fala, gente, meu pastor falou sobre isso. E eu não vi, eu não enxerguei dessa forma. Dentro do projeto, pela metodologia que a gente usa, que é diferente, é especial, é radical, dentro da metodologia, a pessoa ela sai de lá entendendo, por isso, mudança de mente. Então você que quer mudar a maneira de pensar no cristianismo, a maneira de enxergar Jesus na sua vida, participa do Metanoia Radical. Metanoia Radical. E você vai voltar para a sua igreja de origem, necessariamente não precisa ser a igreja batista, não. com uma nova visão da cristandade. Essa é a essência do... Essa é a essência. Ele volta para a sua igreja, impactado pelo que ele viu, ele entendeu a pregação, digamos assim, de tudo que ele ouviu durante a vida toda. Que ele já viveu como cristão. Ele já viveu como cristão, ele tem uma renovação realmente da sua mente, da sua mentalidade, da maneira de enxergar determinados pontos da vida, família, sociedade, ele mesmo, Deus, o diabo, enfim, ele começa a enxergar tudo de uma forma bíblica, de uma forma mais profunda e radical, e ele volta para a sua igreja com essa visão de impactar e de este programa, esse projeto tem base bíblica. Totalmente bíblico, 100% bíblico. Aí que está. Algumas pessoas, por não conhecer e por esse projeto não ser revelador, ou seja, não mostra como que ele acontece, algumas pessoas falam o seguinte, não, se é oculto é coisa do diabo. Tem nada a ver. Inclusive, passam por esse projeto mestres, doutores em teologia e saem de lá falando, eu preciso estudar mais a Bíblia. Que beleza, maravilha. Muito interessante. Eu preciso estudar mais a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia. Eu estou falando de pessoas que têm profundidade teológica, tá? Não estou falando de uma pessoa leiga, de uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de estudar, de fazer parte de um seminário, de um curso teológico, que são a maioria dos nossos irmãos cristãos, né? Sim. Eu estou me referindo a mestres, a doutores, estou me referindo a pastores com experiência vasta. Caminho já. Pastores que caminham há 30, 25, 30 anos como pastor, líderes, excelentes líderes. E chegam no Metanoia e eles descobrem que eles precisam se aprofundar mais em algumas melhorar áreas. Tudo isso que ele já tem. A ideia é potencializar. Então não é atrair as pessoas das igrejas para a nossa igreja, muito pelo contrário. Não vai pescar no aquário de ninguém. Não vai pescar no aquário de ninguém, até mesmo que a gente tenha um mar diante de nós, né? Então as pessoas elas vêm, elas passam, conhecem o projeto, elas são impactadas, elas voltam para a sua igreja, para a sua realidade, e elas têm a missão que é entregue a elas pelo projeto, para que elas possam ser mais úteis nas suas igrejas. Ter um pensamento e uma consciência diferentemente da sua liderança. Ter uma ideia e um pensamento diferenciado, ele sendo líder em relação aos seus liderados. Altera tudo, muda tudo. Entende? Então, quando elas são recepcionadas na igreja para a qual ela retorna, ela quer fazer algo diferente e algo melhor para o reino. Opa, e aí a grande mudança. Aí a grande mudança, né? E quando o pastor desta igreja recepciona essa ovelha e fala, olha, realmente essa pessoa ela voltou diferente, voltou com mudança. Voltou com vontade de servir melhor, de ser mais fiel, de ter um compromisso maior com Deus. E quando esse pastor pega essa pessoa e canaliza as motivações dela, a igreja avança. Então a igreja de vocês não é só Metanoia Radical, ela dá continuidade nisso com as missões, discipulado, treinamento, curso teológico, né? Sempre no sentido de capacitar pessoas, independentemente de qual igreja e de qual denominação ela faz parte, sem nenhum interesse na pessoa no sentido dela agregar com a gente. Isso quer dizer que a igreja de vocês investe em missões, vocês mantêm missionários fora, vocês fazem panfletagem, vocês buscam almas, independente do projeto. Independente do projeto. O projeto é apenas uma ferramenta que a gente tem para alcançar mais pessoas. Para você ter uma ideia, Paco, nós plantamos esse projeto Metanoia em 2017.
De 2017 até agora, já se passaram quase 7 mil pessoas por ele. Nossa, 7 mil pessoas, ele tem um tempo, a cada 10 dias, a cada 1 ano, a cada 6 meses, porque o número é grande, né? É grande. A cada 2 meses acontece uma edição. A cada 60 dias acontece uma edição. Acontece uma edição. Teremos agora no último final de semana de julho. Julho, opa, tá perto aí, quem sabe a gente consegue se encaixar aí. Quem sabe consegue e a encaixar. próxima entrevista vai ser mostrando o que pode ser mostrado, poder assim Eu dizer. quero fazer um desafio para você aqui. Opa! É um presente. Ó, Desafio na frente das câmeras. Vamos ver, esse negócio de desafio é sempre desafiador. Desafiador. Trocadilho não ficou muito bom, mas é mais ou menos Mas isso. faz muito sentido. O desafio é o seguinte, que eu quero passar para você. Claro que você tem um tempo aí para decidir orar ou não. Conheça o nosso projeto agora em julho. O ideal é se você conseguisse ir com a sua esposa. Ótimo, seria interessante. É um presente nosso para vocês. Oh, glória a Deus, olha aí, a bênção Sem nenhum chegando. custo. E depois que você passar pelo projeto, a gente retorna para cá. Na frente das câmeras a gente pode contar alguma coisa A que... gente pode contar a sua experiência. Óbvio, claro, lembrando que não pode dar spoiler de tudo. De tudo. Mas alguma coisa você vai... Vou poder contar poder falar. na frente das câmeras aqui. Sendo testemunho. Então a sua audiência vai falar, não, é o Paco que está falando. Ele viveu isso. Entende? Não é o pastor Que está contando, que está que lidera o projeto, que está querendo atrair pessoas para o projeto. Muito pelo contrário, a gente nem faz divulgação. A gente tem um Instagram, Metanoia Radical, a gente tem o YouTube, Metanoia Radical. As redes sociais, de maneira geral, que todo mundo usa. Todo mundo tem, mas a gente não fica aí, venha para fazer o Metanoia Radical, porque se você for e conhecer o projeto, a primeira coisa que você que vai passar na sua mente, eu preciso trazer alguém aqui para entender, conhecer e viver o que eu vivi aqui. Entende? Quando chegar o domingo, você já vai ter na sua cabeça alguém que precisa passar por aquilo, para conhecer, para ter a experiência dela. Entende? Que não vai ser igual à sua experiência. Cada um tem uma experiência vivendo o mesmo projeto. O mesmo projeto, e Deus trata de maneira diferente, individual para cada um. Individual, especial, assim, é surreal. Com toda a humildade que eu quero passar isso para a sua audiência, Paco, eu não conheço, em 24 anos de evangelho, eu não conheço nenhum projeto que seja tão impactante e tão transformador, tá? Do que o Metanoia Radical. Agora, uma coisa que também tem que ficar claro aqui para a sua audiência, para você, com todo respeito, né, à sua audiência, sim, claro. Eu preciso deixar essas coisas claras. O projeto Metanoia Radical, ele não muda ninguém. Opa! Quem muda as pessoas é o Deus do projeto. O Deus que está nesse projeto. O projeto é mais uma ferramenta que Deus permite existir na face da terra para cooperar com Ele, Deus, na mudança das pessoas. Entende? O metanoia, ele não muda ninguém. Ele só tem uma situação que a pessoa se envolve na situação e então ela começa a refletir e aí abre-se para que o Espírito Santo realmente possa fazer a mudança. É o Espírito Santo que opera a mudança, não é o projeto. O projeto é apenas uma ferramenta. Assim como é a pregação. Eu sei que você... O sermão, o louvor, o evangelismo. Exato. É mais uma ferramenta que Deus permitiu que fosse usada por nós para o reino dele. Para o reino dele. Exatamente isso. A sua definição foi perfeita. Quando Deus usa a sua vida para falar de Jesus para alguém, você está sendo um instrumento de Deus para abrir a mente daquela pessoa, o coração dela, e aí então o Espírito Santo pode atuar de maneira mais livre e levá-la a essa mudança. É assim a pregação, é assim o louvor que a gente ouve, que a gente canta, não é? São ferramentas. São ferramentas, pura e simplesmente isso. Mas, para terminar aqui, pastor, já avançamos bastante no tempo, a gente tinha pensado numa coisa mais curta, se estendeu um pouquinho, mas o papo está tão interessante, tão gostoso, que eu prometo aqui para vocês, ele me desafiou, e eu prometo aceitar o desafio, só vamos uma questão de agendas, uma questão de agenda, mas ele me desafiou e eu já aceitei o desafio, eu vou participar do Metanoia Radical, estou dizendo aqui na frente, só questão de agendas aqui. Vamos organizar essa agenda aí. Participando, eu também
desafio o pastor a voltar à frente das câmeras para a gente comentar tudo isso que aconteceu. Desafio aceito. E vamos fazer um desafio em conjunto agora? Bora, desafio aceito. A nossa aba dentro do nosso site, TV Pirajussara, aba Mundo Gospel, quer convidar você para conhecer o espaço do pastor aqui, independente de que igreja que é. Sim. Mas para conhecer o espaço, orar pelo pastor, ver tudo o que ele está fazendo, quem sabe inspira você dentro da sua igreja, sim, né? Sim. E Taboão da Serra, que é uma cidade abençoada. Abençoadíssima. Nós temos igrejas espalhadas por toda Taboão da Serra. Eu sempre digo que eu sou bairrista, eu amo minha cidade, eu não saio daqui para nada. Então eu quero desafiar você. Se você tiver tempo e entendimento, liberdade para tal, vem conhecer. Vamos passar o endereço de novo, pastor? Estrada das Olarias, número 720. Tem um campo de futebol dentro da nossa igreja. Opa, peraí, como é que é? Essa informação eu não tinha. Peraí, você falou que os batistas estão mudando aí, mas campo de futebol na igreja? Nós temos um campo. A mudança radical. Radical. O pessoal está jogando bola ali agora. Outra coisinha que eu quero comentar. Se você ouviu aí algum barulhinho diferente, é que a igreja fica muito próxima à avenida, a sala que nós estamos aqui fica muito próxima à avenida e realmente nós estamos próximo ao campo, à quadra de futebol aqui. Se você ouviu algum barulhinho diferente, aí os nossos microfones acabaram por captar os transeuntes, as pessoas andando aqui ao redor da sala que nós estamos. Mas isso não vai te impedir de vir aqui e conhecer a igreja do pastor Carlos Agrélio. Carlos Agrélio, nome difícil, Carlos Agrélio. E eu quero convidar você, olha, se você quer conhecer um pouquinho mais das notícias de Taboão da Serra, entra lá, www.tvpirajucara.com.br, Pirajussara com C, tá ok? Pastor, foi um prazer enorme bater esse papo com o pastor. E olha, antes aqui nos bastidores aqui, nós já conversamos, quem sabe vai ter coisa diferente aí, tem uma mesa, tem um cenário, de repente surge mais alguma coisa aí para vocês aí, baseados na Igreja Batista da cidade. E essa cidade é Taboão da Serra. Taboão da Serra. Fiquem com a gente, não saiam daí não, estamos ao seu dispor. Deus abençoe.